Então, no oitavo ano, pessoal, semana passada nós falamos aí sobre energias não renováveis. Para que fique registrado, essa aula está sendo gravada, tá certo? Quem não teve acesso ao Google Meet para estar assistindo a aula, vai ter acesso a essa aula lá no nosso canal no YouTube, no canal proficiencerocha.gmail.com. Esse canal, acredito que todos vocês já têm acesso a ele. Sempre que eu posto alguma aula, eu coloco o endereço de e-mail do canal. Então, assim, ninguém pode dizer que não tem acesso a essas informações, porque elas estão lá. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Dá um ok. Ok? Ok. Beleza. Olha só. Semana passada nós falamos aí sobre as energias não renováveis, né? As fontes de energias não renováveis. A nossa aula hoje é a aula número 2, parte 3, que vai falar sobre fontes renováveis. Vocês vão encontrar essas informações no livro de vocês na página número 20 e 21. Hoje é dia 23 de 4 de 2021. Bom, pessoal, o que seriam aí essas fontes de energia renováveis, né? As fontes de energia renováveis são aquelas consideradas inesgotáveis, ou seja, elas existem na natureza de forma contínua, ela não cessa, tá certo? Então, diferente das não renováveis, como vocês puderam observar na aula anterior, os combustíveis fósseis, no caso gasolina, o petróleo, né, o diesel e entre outros que são derivados aí dessa energia não renovável, eles têm um tempo de vida útil, né? Eles podem se cessar, eles podem se esgotar na natureza. Mas ao contrário, né, as energias renováveis, como o nome bem diz, elas se renovam. Então elas são inesgotáveis. Por quê? Porque elas se renovam. São exemplos de energias renováveis, no caso a energia hídrica, que é aquela gerada por meio de água, né? Por meio de água de rios e mares. A energia solar, que é aquela captada aí pelas placas de energias fotovoltaicas. A energia eólica, né? Também uma energia renovável. E a biomassa também é uma energia renovável. No decorrer da aula, pessoal, nós vamos abordar um pouco sobre cada uma dessas energias, tá certo? Então, se você não tiver familiarizado com o que a gente está apresentando agora, no decorrer da aula vocês vão entender melhor. Tem também as fontes de energia geotérmicas e oceânicas, entre outras, né, pessoal? Existem muitas outras, mas a gente vai falar aqui das principais fontes de energia, aquelas que acabam impactando aí de forma positiva no consumo, né, na geração de energia e no consumo, já que essas energias elas são renováveis, tá bom? E essas energias renováveis ela tem aí uma especificidade, pessoal, bem diferente, bem diferenciada da outra, porque enquanto as não renováveis elas causavam impactos ambientais muito severos à natureza, a energia renováveis elas não causam esses impactos, né? Ela acaba diminuindo os níveis de impacto ambiental. Então, assim, é mais viável, né? O mundo inteiro hoje está se adaptando para a utilização dessa energia renovável, certo? Então, aí você vai ver, logo logo vocês vão estar ouvindo aí dizer que aí na cidade de vocês vai ter um carro elétrico, né? Já existe muitas residências que têm sido instalado aí o sistema de energia solar. Alguns pátios de alguns estados, né, tem sido instalado a energia eólica, porque o potencial dessas energias, pessoal, é muito bom, é muito grande e, como eu bem falei, eles não causam impactos no ambiente, tá certo? E vamos lá, voltando aqui ao assunto do texto, né, que está aqui no texto. Lembrando que esse material está também no livro de vocês, certo? Tem algumas alterações porque eu tive que adaptar algumas coisas para poder ficar mais viável a gente conversar aqui com vocês, né, dar essa aula. Vejamos mais detalhes sobre algumas dessas energias. Só abrir aqui a sala. Boa tarde. Então, Boa pessoal, tarde. a água é uma dessas fontes de energia renovável, né? Como eu bem falei, vocês podem ver aqui como na imagem abaixo, né? Uma hidroelétrica. Não sei de qual cidade é essa, mas acredito que seja ali da região de São Paulo. Só começou a chegar.
chegar agora. Um momento, pessoal, não retorna já, né? Olha só, então aí, aqui nós temos uma hidrelétrica. As hidrelétricas, pessoal, elas são responsáveis aí por 75% da produção nacional de energia, né? Aqui no nosso estado, que faz divisa aí com outros estados, nós temos a hidrelétrica de Xingó. A hidrelétrica de Xingó é gerida aí pela Chesf, né, que é uma companhia que gera a questão da energia hidrelétrica do nosso estado. E aqui vocês veem aí uma figura, né, uma imagem de uma hidrelétrica. Como é que funciona isso aqui, professor? Olha só, a água aqui que está represada, né, os gestores dessa hidrelétrica, eles abrem umas comportas, que aqui você vê a água já descendo, né? Essa água que está descendo, ela gira uma turbina, né? Existe uma turbina, existe várias turbinas aqui embaixo, que é movida por essa água, né? Pela força da água, que desce aí pela força da gravidade, né? O rio é represado, quando ele abre a comporta, a tendência é que essa água saia da parte mais alta do rio para a parte mais baixa. E aí ela acaba empurrando essa turbina e fazendo com que ela gere energia, né, de forma contínua. Sempre que eles querem aumentar o potencial de produção de energia, eles abrem mais e mais comportas. Ou então, quando os níveis desses reservatórios de água, nessas bacias, aqui no caso na barragem de Xingó, vocês vão ver que tem um período que eles abrem as comportas com mais frequência. E isso acaba aumentando aí o nível dos rios aqui em Pão de Açúcar, por exemplo. Não sei se foi esse ano, acho que foi no começo do ano, abriram nessas comportas e o rio São Francisco aumentou o nível de água aqui na região de Pão de Açúcar e em outras cidades mais abaixo, né, o rio abaixo. Então, assim, a fonte de energia elétrica produzida, né, por essa fonte aqui, no caso a água, por meio da água, no nosso país, pessoal, ela corresponde a 75%. Poderia ser mais? Poderia, né? Porém, tem uma complexidade aqui em relação à construção dessas barragens, né? Por quê? Porque, para vocês terem ideia, a construção de uma estrutura dessa acaba também causando impactos ambientais muito severos, porque muitas áreas acabam sendo inundadas por água, né? O nível da água aumenta porque ela está represada, então ela estende-se rio acima, fazendo o que? Inundações, e aí tem a população ribeirinha que vai ter que ser deslocada para um local mais adequado, e muitos animais, né, de vegetações acabam sendo inundados aquela região de vegetação, e muitos animais também acabam morrendo. Então, assim, os impactos ambientais causados pela construção da implantação desse sistema de água, né, de energia, para fornecer energia através da água, gera impactos. Agora, a energia ela é renovável, por quê? Porque uma vez feita, uma vez fabricadas essas estruturas, né, essas usinas hidroelétricas, aí essa usina ela vai ser sempre movimentada de acordo com as chuvas. Quanto maior o nível pluvial de chuva na cabeceira desses rios, maior a quantidade de energia. E nunca vai deixar de gerar energia, porque sempre vai haver chuva. Na verdade, então assim, tem um ciclo, né? Isso é interessante, que lá no sétimo ano, ou sexto ano, acredito que vocês estudaram sobre a questão do ciclo da água, certo? Então, assim, é baseado nesse sistema aí do ciclo da água. Sempre que há água disponível, vai haver movimentação aí das hidrelétricas e produção de energia. Uma outra fonte muito utilizada, né, que está sendo muito explorada, é a energia solar, né? Então, o sol, pessoal, ele tem uma vantagem. Eu acredito que a vantagem do sol em relação à hidrelétrica é a abundância em algumas regiões, né, de forma contínua. Tem regiões que o sol ele tem uma abundância muito grande de emissão de raios, né? Já tem locais que a quantidade de raios emitidos pelo sol é bem menos. Então, assim, não é para todas as regiões a energia solar. Mas vamos dizer o seguinte: olhando pela perspectiva de nossa região, da região Nordeste, nós percebemos que a nossa região ela é propícia, né, ela é adequada para que seja instalado esse tipo de energia, né, energia solar. E a região aí de Pão de Açúcar, vocês sabem que é uma região muito quente, né, tem um calor muito severo, e essa temperatura toda ela pode ser muito bem aproveitada para produzir energia elétrica. Então, assim,
muitas empresas, né, têm se dedicado em produzir esses painéis de energia solar que vocês estão vendo aqui na imagem. Tem uma imagem de um telhado, né, com os painéis solares, certo? Tem aí aqui essa imagem aqui, ó, com esses painéis solares. Esses painéis, pessoal, eles são fotovoltaicos, eles captam a energia do sol e eles transformam ela em energia elétrica. Essa energia elétrica ela é convertida e estabilizada para a quantidade de megahertz da região. No caso, a nossa região aqui ela usa de 50 a 60 megahertz. Ela varia sempre nesse pico aí de 60 megahertz. E 220 volts. Então existe todo um sistema implantado, né, para que isso funcione de maneira adequada. Lembrando que o tempo de vida útil dessas placas é de 25 anos. Então, assim, tem um tempo até bom, né, uma estimativa de tempo muito boa para que você possa produzir energia na sua própria casa por meio desses painéis de energia solares. Uma outra energia que tem sido muito utilizada, né, tem sido captada aí, seria a energia dos ventos, a energia eólica. A energia dos ventos ela é denominada de energia eólica ou simplesmente energia cinética. Por quê? Porque ela usa a massa do ar para movimentar umas hélices, e essas hélices acabam girando uma turbina que vai produzir energia semelhantemente a um alternador de um carro. Quem tem carro em casa sabe que o que gera energia para manter a bateria do carro em funcionamento é um alternador. Se você não sabe o que é isso, tem curiosidade, você pergunta ao seu pai, à sua mãe, se você tiver carro, ou você simplesmente pode chegar em uma oficina e perguntar a algum mecânico. Mas o alternador, pessoal, eu estou fazendo aqui uma comparação, certo? Que o alternador do carro é semelhante a essa turbina que está instalada aí nesses cataventos enormes aqui, que eu vou mostrar aqui a imagem a vocês agora. Aqui, ó, essa imagem aqui com esses cataventos. Aqui em cima existe uma turbina que capta essa energia, né, e joga para uma fonte armazenadora de energia, e daí ela vai distribuir nas redes, certo? Então, assim, é muito interessante essa energia aqui eólica. Eu já tive a oportunidade de ver presencialmente, né? É muito bonito e é interessante. É uma energia renovável, pode ser muito bem explorada, e como eu bem falei, tem regiões que ela tem mais chance de ser aproveitada do que outras. Claro que tem regiões que não ventam muito e tem regiões que tem um nível de vento muito maior. Agora vamos falar um pouco sobre a biomassa, né, que é essa outra energia renovável, muito explorada aqui no nosso estado de Alagoas. Por quê? Por que eu digo isso? Porque o nosso estado, pessoal, é um dos estados que mais produz a cana-de-açúcar, né? E é por meio da cana-de-açúcar que é extraída essa biomassa. A biomassa, pessoal, nada mais é do que os resíduos, né? Esses resíduos, uma vez tirado todo o caldo, né, da cana, aquela fuligem, o pó, o bagaço da cana, por assim dizer, que é a biomassa. E essa biomassa ela é utilizada para ser queimada e gerar uma energia por meio de energia térmica. Ela é queimada e produz uma energia elétrica, certo? Então, assim, a maioria das usinas elas são autossuficientes. E o que é isso? Ela é autoprodutiva. Ela não precisa da energia da concessionária para se produzir o açúcar, para se produzir o álcool. Ela vai utilizar a energia gerada justamente pela biomassa. Essa biomassa que é desse material. Então aqui vocês vão ver aqui abaixo tem o ciclo energético da biomassa, né, como é que ele se dá. Tem aqui uma pequena amostragem, né, uma tela, um gráfico, né, em que mostra aí o sol, essa interação do clima, né, planta, tal, calor, para que vocês entendam como é que funciona esse processo de energia gerada aí pela biomassa. E é muito interessante, pessoal, porque a economia que as indústrias têm em relação ao uso da energia convencional é muito grande mesmo. Tem fazendas, pessoal, que elas também são autossuficientes, porque geram energia também por meio de fezes de animal, né? Eles conseguem fazer um processo para extrair dali das fezes do animal gases. Esses gases eles acabam sendo gases altamente inflamáveis. Aí eles acabam utilizando esse gás para movimentar os geradores,
e gerar energia elétrica para aquele sistema, né? Para aquela fazenda, para aquele organismo lá. Uma outra fonte de energia renovável que nós temos aqui no Brasil, né? Ela não é tão explorada aqui no Brasil, mas há outros países que esse tipo de energia ela tem muito mais ênfase. Por quê? Porque elas são instaladas, pessoal, próximo de regiões vulcânicas, né? Sempre que há um vulcão, né? Um vulcão, a gente entende que ali naquela região ali do vulcão há temperaturas muito altas abaixo do solo. Então assim, eles acabam aproveitando essa temperatura muito alta do solo e acabam fazendo o que? Essas usinas de energia, que é chamada de energias geotérmicas. É a energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra e é considerada uma fonte de energia renovável e limpa, pois seu uso gera baixo índice de poluição no meio ambiente e pode ser obtida por meio das rochas quentes e do vapor quente. Essa fonte de energia pode ser encontrada em locais do planeta, próximos a regiões vulcânicas ou entre placas tectônicas. A água que infiltra no solo é aquecida pelo calor proveniente do interior da Terra, gerando vapor em alta pressão. Quem já ouviu falar aqui nos geysers, né? Os geysers aquelas fontes de água que elas ficam ali no lençol freático, elas atingem um nível de temperatura tão alto que acaba jogando para cima como se fosse uma panela de pressão quando você tira o pito. Ainda está em fervura e você tira o pito, então vai sair aquele vapor. Da mesma forma ocorre essas usinas geotérmicas, certo? Uma outra forma de gerar energia limpa, né, e renovável é por meio de mares e oceanos. Os oceanos e mares são fontes de energias conhecidas como maremotriz. A maremotriz é quem faz mover essas maquinárias aqui, pessoal. Isso aqui é como se fosse uma alavanca, só que ela não é fixa. Aqui tem um pino que faz ela se movimentar. Então, quando a água sobe e desce, ela faz esse movimento aqui, ó, subindo e descendo. Aí esse movimento faz gerar um gerador que tem aqui na parte superior, gerar energia. E essa energia poderá ser utilizada também para alimentar vários equipamentos. Ok? Caso aí também seria um tipo de energia transformada por meio do mecanismo de cinética, né, do movimento, semelhante à das hélices lá da energia eólica. Ok? Bom, e aqui abaixo agora vocês vão responder essa atividade, né? São 7 questões que eu vou deixar aí para vocês. Assim que terminar a aula eu vou postar o material, tá bom? Então, pessoal, agora vamos para a aula aí do pessoal do 9º ano. Quem é do 9º ano vai agora acompanhar comigo a aula do 9º ano. Quem é do 8º e quiser assistir a aula do 9º pode ficar à vontade para assistir também, certo? Conhecimento nunca é demais. Olha só, pessoal do 9º ano, hoje é a nossa aula número 4, parte 2, sobre o modelo atômico de Thomson. Semana passada nós falamos aí do modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton, que vocês viram que ele tinha alguns conceitos relacionados ao átomo, né? O modelo de Dalton dizia que o átomo ele é indivisível, que ele é massivo, né? Ele é massivo como uma bola de bilhar, mas que ele é indivisível, não conseguia ser dividido em nada. Mas aí veio o modelo de Dalton quebrando, né, esse paradigma, quebrando aí essa tese, essa teoria criada pelo o então Dalton na época, né? Vocês veem, pessoal, como a ciência é interessante. Uma coisa que é dita hoje, ela pode ser alterada no futuro, amanhã ou depois. Então assim, ela é mutável. A ciência ela tem essa característica de ser mutável. Olha só, no modelo atômico de Thomson, vamos estudar agora aqui um pouco sobre ele. Vocês vão verificar que eu fiz um mapa conceitual, certo? Esse mapa conceitual ajuda muito a entender alguns aspectos desse modelo. Então vamos lá. Algum tempo após a teoria de Dalton, ainda no século XIX, diversos cientistas também realizaram trabalhos com gases. Entre eles estava o físico inglês William Crookes, de 1832 a 1919. Com base em seus experimentos, em 1887, um outro cientista, né, pegou essas informações do William, que no caso foi o John Thomson, e formulou uma nova teoria sobre o átomo, né, sobre a questão do átomo. E ele demonstrou que o átomo era formado por partículas bem menores, que eram carregadas negativamente, e que, de acordo com essas características observadas nos experimentos que também realizou com gases,
Thomson nomeou as partículas de carga negativa de elétrons e propôs um modelo atômico que consistia em uma esfera carregada positivamente, na qual os elétrons que estavam mergulhados nela fosse, no caso, semelhante como uma melancia. Eu vou fazer aqui agora um desenho aqui vou ver se eu consigo, né? Não sei se vai dar para vocês entenderem aqui, mas é mais ou menos assim. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se vai dar para compartilhar aqui, viu? Está carregando. Vocês estão vendo esse quadro, pessoal? Vocês estão vendo um quadro aqui? Dá pra ver? Não. Alguém me fala aí alguma coisa? Porque eu não estou tendo retorno não. Pessoal? Rapaz, eu espero que vocês estejam aí, né? Porque assim, eu estou gravando a aula aqui e quero ver a interação de vocês aqui na aula, tá certo? Senão não adianta fazer aula desse jeito. Tem alguém me ouvindo aí? Me diga uma coisa. Dá pra ver aí a tela, essa tela aqui, ó, que eu coloquei em momento, viu? Dá pra ver essa tela aqui, um quadro, como se fosse um quadro negro. Eu tô fazendo aqui. Não dá pra ver não, né? Não. Então desculpe, deixa eu ver aqui se tem outro meio de eu compartilhar com vocês. Não, deixa quieto, vou compartilhar isso não. Outra hora a gente desenvolve essa interação aqui com vocês. Olha só, mas imagine aí uma melancia, em que a parte esverdeada da melancia, aquela parte externa, né, que ela não foi aberta ainda, ela está fechada. Na teoria de Thomson, essa melancia, a parte externa dela é totalmente positiva. É positiva. Agora, assim que você abre essa melancia, que é o que ele explicou na teoria dele, você observa que existem várias sementes dentro. E essas sementes, de acordo com o Thomson, seria o que? Seria as cargas negativas do átomo. Tá certo? Então imagine que o átomo é uma melancia, a parte esférica dessa melancia seria a parte positiva e a parte negativa estaria dentro desse átomo, que seria aí essa sementezinha aí que você vê na melancia, seria a carga negativa. No átomo ela seria o que? Os elétrons. Ela foi denominado depois, né, no estudo dele, como cargas negativas de elétrons. E assim, também foi conhecido muito esse modelo como um modelo baseado em um pudim de passas. Com isso, né, pessoal, Thomson ele provou que os átomos eram divisíveis, ou seja, diferentemente do que o Dalton imaginava lá no passado, né, hoje a ideia de que o átomo ele é sim divisível. Por isso que na questão da semana passada eu pedi para que vocês estudassem, né, fizessem uma pesquisa e relatassem se o átomo ainda hoje ele era considerado indivisível, né? Algumas pessoas responderam de maneira correta, outras nem tanto, né? Fugiram um pouco do que eu pedi, mas enfim, hoje vocês estão vendo, né, através da aula de hoje, que na teoria de Thomson o átomo ele é sim divisível. Ele se divide em elétrons e também se divide em prótons. Então aqui embaixo, pessoal, a gente vai ver aqui, ó, como é que funciona através desse modelo. Esse modelo aqui atômico de Thomson, nesse mapa conceitual. O átomo de Thomson, ele possui o que? Uma esfera positiva, que é a parte externa que eu falei para você da casca da melancia, como se fosse ali a melancia representando, positiva, e elétrons distribuídos na parte interna. Átomos com cargas positivas e neutras, ou seja, negativas, e que ele também era divisível. Principais diferenças entre os modelos de Dalton e Thomson. Então aqui nós temos as principais diferenças, são três. A natureza elétrica da matéria, porque até então, na época de Dalton, não existia esse pensamento de que o átomo ele poderia ser eletricamente energizado. E a questão da divisibilidade
Por quê? Porque ele também é divisível, e a presença de partículas com cargas de elétron. Então, assim, essas três diferenças, né, principais diferenças, já mostrou que o modelo anterior estava já ultrapassado, né, pessoal? Então, assim, é muito interessante a ciência nesse sentido também, porque as coisas elas vão se renovando, né? As ideias vão mudando. Aí, baseado nos estudos feitos com tubos de raios catódicos, né, que esses tubos aqui, ó, aí foi onde ele percebeu, aqui é um tubo, certo? Um tubo, e ele percebeu que nesse tubo os átomos eles percorriam o tubo e geravam energia elétrica, né? Ele gerava um campo magnético. Então, assim, o átomo realmente hoje tem esse conceito de que ele é elétrico, ele possui cargas eletrônicas, vamos dizer assim, certo? Olha só, pessoal, aqui é a atividade de vocês aí do 9º ano. Então são 4 questões, né, com alternativas de A, B e C e outras para você descrever, tá certo? Então vocês leiam esse material, né? Peguem no livro de vocês na página 25, leiam também. Se precisar reforçar a ideia, né, o assunto, aprender mais sobre o assunto, vocês também podem fazer uma pesquisa na Rede Mundial de Computadores da Internet, tá certo? Agora eu vou aqui para a aula de ensino religioso, tá bom? Para o 8º e para o 9º ano. Tem umas questões a mais no 9º ano. Esse aqui, ó. Então, na aula de hoje aqui para o 8º e 9º ano, nós vamos falar aí sobre o Brasil, um país diverso em religiões, em religião. É um país que tem uma diversificação, pessoal, muito grande em religião. A gente já tratou disso semana passada. Falou um pouco sobre respeito, né? Sobre respeitar a diversidade, né? As diversidades, né? As culturas, as raças e também o credo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a religião em si, né? As religiões que abrangem aí o nosso país. Então eu quero que vocês leiam esse texto, né? Leiam o texto. Vocês vão ver aí um pouco da história desde os anos de 1500, lá quando os portugueses eles se apossaram do Brasil, porque o Brasil já era descoberto, que já existia população, né? Existiam os povos indígenas aqui. Então o país não era um país desprovido de nação, não, já existia uma nação que era a nação indígena, né? E assim, quando em 1500 eles foram chegando, né, esses portugueses e outros europeus vieram para o Brasil, eles vieram trazendo aí uma carga cultural muito diferente da existente. Nossa, e os índios eles já tinham as práticas religiosas deles, né? Em adorar a lua, o sol, a chuva, o deus trovão, o deus sol, o deus vento, né? Então, para cada fenômeno natural, geralmente na cultura indígena, eles têm isso como uma ação de um deus, né? Ou de deuses que circundam essas reações naturais, que hoje a gente entende muito bem que são explicadas aí pela ciência, né? Existe explicação para a maioria desses fenômenos naturais. E os índios, né, eles tinham essa argumentação de que os fenômenos naturais eles eram oriundos de divindades, tá certo? Então, assim, quando os portugueses ou os europeus entraram aqui no Brasil, eles trouxeram uma carga de informações religiosas, né, totalmente diferente da existente na época, e é tanto que eles quiseram até fazer o processo de catequização dos índios. Acabou não dando muito certo. Vocês, nas aulas de história de vocês podem fazer esse paralelo, né, com a aula de religião de hoje, e vocês vão perceber que realmente não acabou não dando muito certo no começo, né? Os índios não queriam saber dessa história de catequização nenhuma, eles queriam realmente viver a vida deles, e os caras exploravam, quiseram explorar os índios, escravizá-los, e acabou também não dando certo. Não porque o índio não por questões de preguiça, não é isso. Muitos autores dizem que é porque os índios eram preguiçosos, mas não tem nada a ver com isso, tá certo? E outra coisa, pessoal, aqui vocês vão ver que com o passar dos anos o Brasil foi entrando, né, novos povos, e cada povo trazia uma cultura diferente, né? No processo de colonização do nosso país vieram africanos, aí vieram depois hindus, vieram índios de outras tribos, né, de outras regiões, e aí ficou aquela misturada total, né, em relação à religião, tudo. É tanto que hoje nós temos práticas de várias culturas e a gente às vezes nem percebe,
A gente às vezes pratica algo na nossa cultura que a gente percebe e que faz parte de várias religiões do mundo inteiro, né? Aqui nós temos as informações que falam aqui sobre os orixás, né, das religiões afro-brasileiras, né, que vieram aí da África. Vocês vão aqui falar sobre orixás, né, sobre o catolicismo, sobre a igreja ortodoxa, evangélica, tradicionais, pentecostais, espiritismo, tradições religiosas orientais, como o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o Seishonoye, as igrejas messiânicas mundial, entre muitos outros grupos e movimentos. Então essa aula de hoje, quando vocês lerem esse texto, vocês vão ficar bem por dentro de como é que aconteceu toda essa mistura aí de religião, de cultura, né? Para que vocês possam discernir e ter uma visão mais equilibrada em relação a essas religiões, que elas acabaram fazendo parte do nosso convívio social diário. Na sua região você pode encontrar alguma dessas religiões, e se você viajar para Bahia, para Rio de Janeiro, sei lá, para São Paulo, vocês vão ver mais personagens, né, dessas religiões que estão citadas aqui no texto, tá bom? Então assim, pessoal, leiam o texto, tanto vocês do 8º quanto do 9º, e respondam as atividades que se pedem, né? Algumas são de alternativa, né, múltipla escolha, e outras vocês vão dar a opinião de vocês, o que é que vocês acham, né, o que é que vocês acreditam sobre determinadas informações contidas aí nesse assunto. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham um final de semana muito abençoado aí por Deus, tá bom? Obedecendo aí a mamãe e o papai, né, fazendo as atividades diárias de vocês. Eu sei que o ano começou aí muito ruim, porque a gente já queria retornar em sala e não está sendo possível, mas é uma realidade, né? A gente tem que encarar e tem que se adaptar. A gente tem que ser como o camaleão. O camaleão, quando ele chega em uma área verde, ele fica verde. Se chegar numa área com um aspecto seco, ele fica seco. Então assim, tem que se adaptar, tem que ser como o camaleão mesmo. Certo, pessoal? Então um abraço. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, ok? Até a nossa próxima aula na sexta-feira que vem. Tchau, pessoal. Certo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar lá no meu privado e fazer as perguntas de vocês, viu? Eu vou mandar o material de vocês agora mesmo. Tchau. Lembre de responder aí a chamada virtual, tá ok? Que é para me registrar a presença de vocês. Pessoal, está acontecendo uma coisa que eu quero falar com vocês antes de terminar aqui, de encerrar de vez. É que tem alunos que estão colocando 2 vezes, respondendo 2 vezes a chamada virtual. Não precisa, é só uma. Bota teu nome, a série e envia. Pronto, bota teu nome, a série e envia. Uma vez só, não precisa ser 3 nem 4 vezes não. Enviou, vai chegar para mim, não importa, tá certo? Tchau. Tchau.